Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindo à aula de classificação dos seres vivos nos 5 reinos. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Gurizada, existe uma grande discussão dos cientistas para classificar os organismos vivos. Todos eles têm que ser classificados e têm que estar em um grupo. Hoje, a mais aceita é a classificação nos 5 reinos. Muito embora exista uma classificação ainda mais moderna do que a dos 5 reinos, que classifica os seres vivos em um nível superior a estes reinos, que a gente chama de super-reinos ou domínios. Nessa classificação de domínios, os seres vivos são classificados nos domínios bactéria, árquea e eucária. Se vocês quiserem uma videoaula explicando esses 3 domínios, é só pedir que o professor Samuel grava para vocês. Mas nessa aqui, vamos utilizar a mais aceita, a mais difundida ainda hoje em dia, que são a classificação nos 5 reinos. Lembrando que eles são o reino Monera, Protoctista, Fungi, Planta e Animalia. Antes da gente entrar nas características de cada um desses reinos, eu sou obrigado a falar para vocês sobre algumas características, alguns conceitos que será importante para o teu entendimento nesta aula. Então fica ligado. O primeiro conceito que vou falar para vocês são sobre os organismos autótrofos e heterótrofos. Os organismos autótrofos são aqueles que sintetizam, ou seja, que fabricam o seu próprio alimento. Enquanto que os organismos heterótrofos, não. Os heterótrofos dependem exclusivamente de outros seres vivos para conseguir sobreviver, para se alimentar. Outro conceito muito importante são sobre os organismos eucariontes e procariontes. Os organismos eucariontes são aqueles que possuem as suas células repletas de organelas, enquanto que os organismos procariontes, eles não possuem nenhuma organela dentro da sua célula. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na diferença entre esses dois tipos de célula, de seres vivos, acesse essa minha aula que eu explico detalhadamente a diferença entre eucariontes e procariontes. Outro conceito muito importante é sobre os organismos unicelulares e os organismos multicelulares. É muito simples. Unicelulares são aqueles organismos formados por apenas uma célula, enquanto que os organismos multicelulares são formados por mais de uma célula. Alguns organismos, como é o nosso caso, são formados por trilhões de células. Outro conceito são sobre os produtores e os consumidores. Veja bem, os organismos produtores são aqueles organismos autótrofos, porque eles produzem o seu próprio alimento. Isso considerando uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar. Enquanto que os organismos que são consumidores, eles são heterótrofos, porque eles somente consomem. Ou seja, dentro de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar, os organismos consumidores serão os heterótrofos. E para finalizar, uma outra característica que eu vou falar para vocês que é importante para diferenciar cada um dos reinos é sobre a parede celular. A parede celular é um envoltório celular que está pela parte de fora da membrana plasmática. Mas você vai ver que não são todos os reinos, não são todos os organismos que possuem parede celular nas suas células. É claro, agora nós vamos diferenciar cada um dos 5 reinos. Gurizada, é muito importante que você se organize nos estudos. Portanto, agora eu sugiro que você pegue um lápis, uma régua, uma folhinha e faça uma tabela com todas as informações que eu vou te falando sobre os 5 reinos. Vamos começar falando do reino Monera. Fica ligado na imagem. Como exemplo, os representantes do reino Monera são as bactérias e cianobactérias. Todos eles possuem células procarióticas, ou seja, são organismos procariontes. Você vai ver que dos 5 reinos, os únicos procariontes são os moneras. Isso, só com essa informação você já mata a característica principal. Quanto à parede celular, a maioria deles possui. E quando tem essa parede celular, ela é formada por peptidoglicano. A sua organização celular, eles são exclusivamente unicelulares e vivem solitários, ou seja, sozinhos no ambiente, ou em colônias. Não se confundam. Viver em colônias, eles podem estar juntinhos vários, só que cada uma daquelas células é um organismo. Quanto ao seu tipo de nutrição, eles podem ser autótrofos, nesse caso eles fazem fotossíntese ou quimiossíntese, e também podem ser heterótrofos. E portanto, na sua interação com os ecossistemas, eles podem ser produtores, quando são autótrofos,
ou serão consumidores ou decompositores. Muito cuidado, não associem os moneras a coisa ruim. A gente tem aquela mania de falar, bactéria é porcaria, não precisava existir. Mas não, gente, a grande maioria das bactérias fazem bem para nós. Apenas algumas podem nos causar doença. Então nunca deseje a extinção das bactérias. Pode até desejar a extinção daquelas que nos causam mal, problemas. Mas não de todas, por favor. Vá que tua reza seja braba. Agora vamos falar do segundo reino, chamado de protoctista. Como exemplo são os protozoários e as algas. Lembra, gente, eles são todos eucariontes. Quanto à parede celular, esses protoctistas podem ou não possuir. E quando possuem parede celular, ela é formada por sílica. Quanto à organização celular, a maioria é unicelular, vivendo novamente ou solitários ou em colônias. Também podem ser multicelulares. Gente, existem algas de até 60 metros de comprimento e, portanto, essas algas são multicelulares. O seu tipo de nutrição podem ser autótrofos ou heterótrofos. Quanto à sua interação nos ecossistemas, eles podem ser produtores, consumidores ou também decompositores. Agora vamos falar do nosso querido reino fungi. Pessoal, obviamente, como exemplo, nós vamos ter os fungos, as leveduras, cogumelos, bolores. E eles possuem células eucarióticas. Quanto à parede celular, podem ou não possuir. E se possuírem a parede celular, essa é formada por quitina, um açúcar. Quanto à sua organização celular, a grande maioria deles é multicelular. Os fungos que não são multicelulares são as leveduras, esse que a gente usa para fazer o pão, para fazer a massa de pizza e que ela cresce, né? Inclusive, se você quiser uma receita de massa de pizza, me pede que eu deixo aqui nos comentários, gente, ó, fica uma delícia, muito bom, todo sábado você trabalha com fungo. Quanto ao seu tipo de nutrição, eles são exclusivamente heterótrofos. Pessoal, fungo não faz fotossíntese. Quanto à sua interação nos ecossistemas, eles são então consumidores ou decompositores. E vamos falar agora das nossas queridas plantinhas, ou seja, do reino planta. Como exemplo, óbvio, são as plantas, eles possuem um tipo de célula eucariótica e a parede celular está presente em todas as células das plantas. E lembra, essa parede celular das plantas, dessas células das plantas, é muito famosa. É aquela formada por celulose. E te dou um conselho para, se você estiver estudando para vestibular, ou até para uma prova aí, se aprofunda um pouco mais na parede celular das plantas. Quanto à sua organização celular, as plantas são multicelulares. Você não vai ver uma planta de apenas uma célula. Todas as plantas são autótrofas, ou seja, fazem fotossíntese. E, portanto, quanto à sua interação nos ecossistemas, elas são produtores. Vai anotando aí. E agora vamos falar do último reino, chamado de animalia. Como um exemplo muito simples, todos os animais. Lembrando que os animais vai do porífero, quinidário, platemífero, até chegar nos cordados. Quanto ao tipo de célula, todos os animais possuem células eucarióticas e nenhum deles possui parede celular, portanto, ela é ausente. A sua organização celular é multicelular. Todos os animais possuem mais de uma célula. Você nunca vai encontrar um animal de apenas uma célula. O tipo de nutrição é heterótrofos. Nenhum animal faz fotossíntese. Todos os animais, portanto, dependem de outros seres vivos para se alimentar. E, portanto, eles são consumidores. Para finalizar, eu tenho que te dizer uma coisa muito importante. Nunca numa prova escreva que os animais são mais evoluídos do que as plantas, do que os protozoários, até mesmo do que os moneras. Gente, todos os 5 reinos se vivem hoje, são tão evoluídos quanto. Agora, os animais, você pode dizer que eles são mais derivados ou mais complexos do que os moneras, mas jamais cometa o erro de dizer que são mais evoluídos ou que os moneras são menos evoluídos. A grande importância dessa aula é você conseguir identificar quais são as principais características de determinado ser vivo para estar dentro de algum desses reinos. Agora te liga, os vírus não estão classificados em nenhum desses 5 reinos, por um motivo muito simples: eles não possuem células. Se eles não possuem células e a célula é a base da vida,
eles não têm essa classificação. Portanto, eu não considero os vírus como seres vivos. Alguns autores vão dizer, não, mas os vírus são seres vivos porque eles possuem material genético, eles conseguem se multiplicar muito embora somente dentro de outra célula. E outros cientistas vão dizer que não, eles não podem ser chamados de vivos porque eles não têm uma célula, eles não têm os mecanismos para se dividir, para se multiplicar. E assim, gente, chegamos ao final de uma videoaula muito simples, mas muito importante. É fundamental, antes de você se aprofundar no estudo dos 5 reinos, dos seres vivos no geral, você entender cada um dessas características gerais dos 5 reinos. Não esquece, gurizada, não custa nada, dá o teu like felpudo para subir, para fortalecer o vídeo e para incentivar o professor. Se você quiser que eu faça o vídeo dos 3 domínios, deixa nos comentários aí. Se tiver bastante pedido, eu faço muito em breve. Fica aqui, gente, o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Ossos do ofício. Tem um microfone aqui em cima, né, gurizada? Quase caiu. Beleza, vamos tentar. Que barbaridade.